Deus Shinobi, o professor, aquele que sabe e pode usar todos os jutsus da Aldeia da Folha, o Hokage mais forte. Essas são apenas algumas alcunhas que o Hiruzen Sarutobi teve durante a sua participação em Naruto Clássico. Porém, tudo isso é verdade ou seria ilusão? Será que o Hiruzen é mais forte que o Hashirama? Entenda tudo nesse vídeo. E fala galera, Geek na área, pra quem não me conhece, eu sou o Super Geek Verso. E bem, lembra daquele vídeo que você detestou? Pois é, foi eu que fiz. Mas lembra daquele outro vídeo que você também adorou? Pois é, também foi eu que fiz. E bem, passei um bom tempo sumido aí, planejando como iria voltar aqui pro canal, pra fazer no caso uma entrega de vídeo melhor pra vocês, e a solução que eu encontrei foi no caso, aparecer. Porque quando eu apareço no caso, eu ganho tempo na edição. Fazer vídeos daquele modelo antigo demora muito mais tempo do que fazer vídeos aparecendo. E é por isso que geralmente sai poucos vídeos, porque aquele outro formato demanda muito tempo na edição, e eu sempre priorizei aqui no caso trazer vídeo de qualidade pra vocês. Mas enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Super Geek Verso, e se você for novo, já se inscreve, porque a gente tá com aquela meta de chegar, no caso, a 100 mil inscritos antes do carnaval. Isso é muita relação, bora pro vídeo de hoje. E bem, pra contextualizar aqui, a gente vai dividir, no caso, o vídeo em subtópicos, e o primeiro é, o Hiruzen sabia todos os jutsus de Konoha? E isso é uma dúvida muito grande, porque tem gente que fala que ele só sabia todos os jutsus, mas não podia usar, já tem gente que fala que ele sabia assim todos os jutsus sem exceção e podia usar, e também fala que ele podia usar todos os jutsus com exceção a alguns. E bem, essa frase mesmo em Naruto Clássico é sim hiperbólica, no caso é um exagero. Ela foi falada no caso pelo Orochimaru, que falou que o Hiruzen era conhecido como o professor, aquele que sabia e que podia usar todos os jutsus de Konoha. Porém, indo um pouco mais a fundo, ainda em Naruto Clássico a gente vê que isso não é uma verdade absoluta. Isso porque se o Hiruzen soubesse todos os jutsus mesmo em Naruto Clássico, ele deveria saber jutsus como o Rasengan, mas ele não sabia, tanto porque ele não usou, como também tem citações que dá a entender que ele não sabia. Quando a Tsunade aparece, o Naruto usa o Rasengan contra ela, e ela fala abertamente que os únicos que poderiam ou sabiam usar o Rasengan eram no caso o quarto Hokage e também o Jiraiya. Então mesmo querendo falar que ela só não mencionou o Hiruzen porque ele estava morto, ainda não cola, porque obviamente o quarto Hokage também já tinha morrido. Então se o Hiruzen soubesse ou pudesse usar o Rasengan, ela teria o mencionado nessa citação, coisa que não aconteceu. Então essa teoria de que ele sabia todos os jutsus já cai por terra. Outro jutsu que ele também deveria saber, se ele dominasse todos os jutsus de Konoha, era o Hiraishin, coisa que também ele não mostrou saber fazer. Tá, mas então por que o Hiruzen era conhecido por saber todos os jutsus de Konoha? Então, isso se deve ao fato do Hiruzen conseguir usar os 5 elementos da natureza, os 5 elementos básicos. Então, basicamente, todo o jutsu de Konoha que usava os 5 elementos, o Hiruzen poderia usar. Isso porque ele era mestre, no caso, em dominar as 5 liberações básicas da natureza. Porém, jutsu secreto como do clã Nara que usa sombra, o Hiruzen não tinha como fazer. Jutsu, no caso também do clã Yamanaka, que também são jutsus secretos, o Hiruzen não tinha como fazer. E também o jutsu do clã Akimichi, que consegue expandir o corpo. Então, técnicas secretas de clã como essas, o Hiruzen não podia fazer. Porém, jutsus tradicionais, como o jutsu multiclone das sombras, ou até outros jutsus elementais, sim, o Hiruzen conseguiria fazer. E é daí que vem no caso essa fala que ele sabia todos os jutsus de Konoha. Porém, ainda assim, mesmo considerando seu Naruto clássico, tem um hipérbole aí em cima. O Hiruzen era de fato o Deus Shinobi? E bem, pra quem não sabe, a princípio somente o Hiruzen tinha essa alcunha. Muita gente acha que desde sempre o Hashirama era quem era dito como Deus Shinobi, mas na verdade não. Em Naruto clássico, apenas o Hiruzen é que tinha essa alcunha de Deus Shinobi. E isso mais uma vez por causa dos seus 5 elementos. Mesmo se a gente for pegar até o final de Naruto Shippuden, a gente vê que são pouquíssimas pessoas que no caso conseguem dominar os 5 elementos. E aqueles que dominam são de fato ninjas extremamente poderosos. Então o Hiruzen na sua época, como tinha essa capacidade, foi visto no caso como um Deus Shinobi. Porém, Naruto Shippuden muita coisa mudou e de fato quem passou a ser o primeiro Deus Shinobi foi no caso o Hashirama. Porém eu falo um pouco mais disso lá na frente. O terceiro tópico aqui no caso é, Hiruzen era o Hokage mais forte de todos ou o Kage mais forte de todos? E bem, ainda em Naruto clássico existiam citações que falavam que sim, o Hiruzen era o Hokage mais forte de todos. Isso é falado no caso pelo Iruka Sensei, quando ele no caso está dando aula para as crianças e fala que no caso o Hiruzen foi um Hokage com força superlativa mesmo em comparação com os outros Hokages, falando que sim, o Hiruzen no seu auge era mais forte do que todos os outros Hokages, e sim, isso incluía até mesmo o Hashirama. E também temos falas do Kabuto afirmando a Orochimaru que também foi um grande feito ter conseguido eliminar o Hiruzen, pois naquela época o Hiruzen, que era o Hokage, ainda era visto no caso como o Kage mais forte, mesmo sabendo que tinham Kages como por exemplo o Onoki, que já era Kage naquela época. E o quarto tópico e o mais importante de todos é o retcon, que é onde tudo faz sentido.
sentido. Todas essas citações, esses feitos no caso, mostram que a ideia original do Kishimoto era fazer com que o Hiruzen fosse de fato o Hokage mais forte e também o Kage mais forte daquela época. Porém, obviamente, naquele tempo, o Kishimoto ainda não havia criado outros Kages, como por exemplo o terceiro e quarto Raikage e também o Tsuchikage Onuki. E outra coisa que também mostra que no caso o Hiruzen foi projetado, foi pensado para ser o Hokage mais forte, além dessas citações, é de fato a luta dele contra o Orochimaru e os dois Hokages. Muita gente hoje em dia fala que o Hiruzen só conseguiu derrotar o Hashirama e o Tobirama porque os dois Hokages estavam nerfados. E quem fala isso não tá errado. Porém, tem algumas coisas aí que muita gente não sabe. Essa história de que o Edo Tensei estava nerfado quando o Hiruzen lutou contra o Tobirama e o Hashirama só passou a existir no Shippuden. No clássico, nunca foi falado que o Edo Tensei voltava nerfado, muito pelo contrário. Então a ideia original é de que o Hashirama e o Tobirama só tivessem de fato aqueles poderes que eles mostraram e que de fato o Hiruzen estava enfrentando dois Hokages extremamente poderosos e ainda assim saiu predominante. E a gente vê isso em várias falas no caso dos Zanbus que estavam assistindo aquela luta e a todo momento ficam impressionados com os jutsus que no caso tanto o Tobirama como o Hashirama ficam usando durante a batalha. E eles até mesmo mencionam de forma impressionada que aquilo era uma luta de nível Hokage. Então aquilo que a gente viu em Naruto clássico era para ser o ápice de combate do mundo ninja. Porém veio Naruto Shippuden, chegou Madara com Meteoro, chegou Madara com Sano Perfeito, chegou o Biju que destruía a montanha e aí no caso a história sofreu aquele retcon e aquele ápice de poder que a gente viu em Naruto clássico ficou obsoleto. E é por isso que aquelas citações do clássico de que o Hiruzen no caso era o Hokage mais forte ou que ele era o Kage mais forte dentro dos 5 Hokages ficou no caso sem sentido para quem assiste o Shippuden, porque de fato a história sofreu meio que um retcon no nível de poder. Inicialmente o Hashirama não deveria ser tão forte assim. Porém, quando o Hashirama de fato vem aparecer na obra, o Madara já tinha sido introduzido. E o Madara já tinha sido introduzido como o grande vilão extremamente poderoso. O cara que fazia chover meteoros. O cara que também conseguia cortar montanhas só com a pressão do ar da espada dele. E obviamente já tinha sido falado que o Madara tinha sido derrotado pelo Hashirama. Então não tinha como trazer o Hashirama de volta no Shippuden com aquele poder que a gente viu ele lá no clássico. Porque obviamente ele seria assolado pelo Madara. Então o Kishimoto foi obrigado a trazer o Hashirama extremamente mais forte do que ele foi pensado originalmente. E eu sei que vai ter aqueles que vão falar que o Hashirama e o Tobirama foram falados como os ninjas mais fortes do que no caso Hiruzen. Porém, isso no caso é um engano. Se a gente for ver no caso que os Zanbus falaram em relação tanto ao Tobirama como ao Hashirama, é que eles foram os melhores shinobis que já apareceram no caso na Aldeia da Folha, que fundaram e fizeram ela ser o que ela era naquele momento. Em nenhum momento foi falado que o Hashirama e o Tobirama eram os shinobis mais fortes que já tinham aparecido ali. E obviamente, quando você fala que um shinobi é o melhor, ele pode sim ser o mais forte, mas não necessariamente ele é o mais forte. Então, em Naruto clássico, não existia citações falando que o Hashirama e o Tobirama eram os ninjas mais fortes que no caso já pisou em Konoha. Essas citações no caso eram voltadas para o Hiruzen. Então sim, o Hiruzen é um ninja extremamente forte. Aquele feito dele de no caso ter derrotado o Orochimaru foi algo absurdo. Para vocês terem uma noção, mesmo pegando toda a história, são poucos ninjas que conseguiriam fazer o que o Hiruzen fez. Por exemplo, naquele momento um dos ninjas mais fortes que estavam ali no caso era o Kakashi. Porém o Kakashi simplesmente tremia de medo só em pensar em lutar com o Orochimaru. Agora imagine lutar com o Orochimaru mais dois Hokages que, lembrando, naquela época não estavam nerfados. Essa história de Edo Tensei nerfado só apareceu no Shippuden. Obviamente o Kakashi, mesmo sendo forte, não conseguiria vencer o Orochimaru naquela situação. Outro personagem extremamente poderoso que a gente viu no Shippuden foi o Gai, usando seus 8 portões. Porém, é outro personagem que naquela situação não conseguiria parar o Orochimaru de forma definitiva. É verdade que com o 8º portão aberto, o Gai iria amassar a cara do Orochimaru. Mas o que ele poderia fazer contra dois Hokages que tinha regeneração ilimitada e também, no caso, chakra limitado? Não tinha o que o Gai fazer, pois ele não tem selamento. A Tsunade é a mesma coisa. Ela até de alguma forma poderia, sei lá, conseguir vencer o Orochimaru, mas ela também não tem selamento. Então ela também não ia conseguir parar o Hashirama e o Tobirama. Então aquele feito do Hiruzen de conseguir de fato parar um Sannin lendário mais dois Hokages é pra poucos. Então sim, o Hiruzen é um shinobi muito forte e inicialmente ele era o verdadeiro deus shinobi. Porém veio o retcon e tirou praticamente todos os títulos que o cara tinha. Ele deixou de ser o deus shinobi, ele deixou de ser o Kage mais poderoso no caso vivo e também deixou de ser o Hokage mais poderoso de todos, porque querendo ou não, depois que o Hashirama sofreu esse retcon, ele se tornou praticamente o Hokage mais poderoso isolado até aquele momento. E com tudo isso, o Hiruzen, que deveria ser o Kage e o Hokage mais forte de todos, se tornou apenas mais um Kage normal.
Mas e aí, você sabia dessas curiosidades? Você sabia que no caso o Edo Tensei quando apareceu não estava nerfado? Isso é coisa do Shippuden? Você também sabia que o Hashirama foi pensado para ter aquele poder do clássico e não aquele poder colossal do Shippuden? Já deixa aqui nos comentários se você sabia disso ou não. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, já deixa aquele comentário, compartilha, porque quanto mais vocês apoiarem o canal, mais vídeos a gente vai trazer para vocês. Bem, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!